Abre sua Bíblia então, Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos, e de todo o coração e de toda a sua alma, derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos, entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra. Desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará, e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que os seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo, vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Podem se assentar, queridos. Nessa noite eu quero trazer uma palavra à igreja que tem como título Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. Amém? Quantos aqui querem ter uma vida bem-sucedida? Uma vida bem-sucedida não é uma pessoa que ficou rico, né? Pessoa que ficou rico é uma pessoa que tem muito dinheiro. Uma vida bem-sucedida não é uma pessoa que se tornou famoso. Uma pessoa que se tornou famoso é um ícone num segmento, um cantor, um músico, um artista. Ele é uma personalidade. Mas uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que reúne vários princípios em que nós possamos chamar de sucesso. Há uma história grega conhecida como o mito de Sísifo. Segundo essa história, Sísifo teria sido rei de Corinto. E aquele homem teria traído os deuses, e especialmente Zeus. E consequentemente, Zeus condena ele, e ele acaba morrendo ainda jovem, e é lançado no inferno, lá no Hades. E lá ele é tão estrategista que ele consegue ludibriar o Deus da morte. E consegue voltar. Com as alegações dele, da esperteza dele, ele alega que a esposa dele não tinha prestado homenagem a ele, então ele tinha que voltar. Porque ela tinha que homenagear ele como morto. E ele volta. Mas quando ele volta, o estratagema dele é que ele não vai voltar para a morte, ele fica lá. E ele vai morrer de velhice. E na sua velhice, quando ele morre, ele é condenado pelos deuses a passar toda a eternidade rolando uma pedra montanha acima. Todos os dias ele começava a rolar essa pedra, quando chegar no cume da montanha, a pedra rolava de volta. No dia seguinte, ele tinha que repetir o mesmo labor, as mesmas ações, sem nenhum objetivo, né? Sem conquistar nada. E se repetia isso e haveria de se repetir por toda a eternidade. E essa história ficou conhecida como mito de Sísifo. Então, todas as vezes que alguém está fazendo alguma coisa para a qual ele não vê
né, não vê progresso, não vê êxito, uma coisa repetitiva, uma coisa assim que não conquista nada, alguém titula isso como a maldição de Sísifo. E eu acredito que tem muita gente que se sente um pouco dessa forma, né? Não vê, não chega uma fase da vida e fica olhando para trás, olhando as suas conquistas e percebe que não conquistou grandes coisas, né? Não se sente bem sucedido. Não se sente bem sucedido na educação dos filhos, né? Filhos que são desobedientes, filhos que não trazem alegria. Tem muita gente que tem filhos marginalizados e distantes da sua casa. E muitas vezes esses filhos são tristeza para os seus próprios pais. Outros não se sentem bem sucedidos nos seus trabalhos e também nos seus negócios. Não vê progresso. É como se estivesse malhando um ferro frio. É como se estivesse rolando uma pedra mesmo, montanha acima, repetindo sempre as mesmas coisas. E não vê progresso. Parece que repete, apenas estão sobrevivendo. E eu entendo que esse sentimento que a gente tem de estar só sobrevivendo, de não estar progredindo, de não estar alcançando algo novo, é muito frustrante, sim ou não? É muito frustrante você sentir que não há coisas na sua vida que se diferenciem. Por exemplo, esse ano é igual ao ano passado, o dia de amanhã é igual ao dia de hoje, semana que vem é igual a essa semana. Quer dizer, não agrega nada, não soma nada, é apenas assim, viver e esperar a morte chegar. Outros não se sentem bem-sucedidos no seu casamento. Tem um casamento em que está suportando esse casamento, está suportando essa relação. Algumas pessoas estão no casamento porque estão com medo do divórcio, estão com medo por conta daquilo que a Bíblia fala, né? Alguns crentes, infelizmente, tristemente, tem crente que só ainda não se separou, não partiu para um divórcio, porque tem medo de ir para o inferno. Tem medo do que Jesus diz, né? Porque Jesus diz textualmente, ele diz muito claramente, que aquele que se aparta não sendo por conta de relações sexuais ilícitas, comete adultério. E os adúlteros estão naquela relação lá, aquela relação do lado esquerdo. Não é a relação daqueles que ficam do lado direito. Aqueles que são chamados vindes ao bendito para o descanso do seu Senhor. Então tem muita gente que está casado, e tem gente que passa casado décadas, né, muitos anos, por obrigação, porque também não querem abandonar os filhos, né? Não querem, e que isso já é um motivo importante, né? Não quer deixar o filho sem um pai, ou não quer deixar o filho sem a mãe, então ficam casados. Mas não vê o seu casamento como um casamento bem-aventurado. Não tem o seu casamento como um referencial. Não tem o seu casamento como um exemplo de uma coisa boa. Estão suportando. E todas essas coisas são sinônimos de insucesso. E nós lemos um texto aqui, né, e no versículo 9, que o Senhor fala, e vocês vão ser abençoados no fruto do vosso ventre. Está escrito isso, né? A gente percebe que o Senhor Deus diz assim, e vós, o vosso Deus, dará a vocês abundância em tudo que fizerem. E tudo que fizerem, olha só, tudo que vocês fizerem, vocês não vão ter só resultado, não, mas o Senhor está dizendo, vocês vão ter o quê? Abundância. Vocês vão prosperar. Nessa versão fala prosperar, na que eu estou aqui, que é a visão atualizada, né? Ela está dizendo assim, e vocês vão ter abundância em tudo que fizerem, em todas as obras das tuas mãos. O que são as obras das nossas mãos, amém? Trabalhar é obra de mão, das mãos? Construir uma casa é obra das nossas mãos, sim ou não? Construir uma carreira são obras das mãos, sim ou não? Então todas essas coisas são obras das nossas mãos. E para que não fique nada de fora, ele diz assim, e no fruto do teu ventre. Significa que os nossos filhos, também nós vamos ter prosperidade através dos nossos filhos. Uma medida de prosperidade que eu procuro avaliar sempre a minha prosperidade na questão da descendência, da minha própria descendência, é que os meus filhos precisem ir mais longe do que eu.
Esse é um parâmetro. Então, quer dizer, pode ser um pouco medíocre isso, né? Porque minha comparação é comigo mesmo, nesse caso. Mas, enfim, eu entendo que se uma geração consegue ir além da geração anterior, isso já é prosperidade, sim ou não? Não é? É prosperidade. Porque se a referência é boa, se a referência tem um padrão satisfatório, se você se sente próximo e o seu filho é mais próximo do que você, já está bom, sim ou não, pastor Sam? Pastora Rowena? É claro que está bom. Porque se eu me sinto próximo, a não ser que eu diga assim, não, meu filho tem que ficar muito melhor do que eu. Porque senão ele não vai ser próximo. Mas eu quero que você medite a respeito da sua própria vida. Você é uma pessoa próspera? Você é uma pessoa bem-sucedida? Sim ou não? Não precisa me responder. Mas guarda essa pergunta lá dentro do seu coração. Você se sente uma pessoa bem-sucedida? Pelo menos nesses 3 vertentes que eu enunciei aqui. Bem-sucedida numa carreira, na profissão, bem-sucedida naquilo que... Na educação dos filhos, né? Bem-sucedido no seu casamento, na sua relação conjugal. Aqueles que são casados, né? Porque nem todos precisam ser casados. Portanto, aqueles que não são casados não se enxerguem como pessoas não bem-sucedidas. Até porque o apóstolo Paulo diz que é bom que as pessoas também não casem. Porque se tem uma chamada específica para servir ao Senhor, ficar solteiro é até mais fácil servir, né? Porque quem casa, pastor Sam, vai ter que se desdobrar em 2, 3, em muitos momentos, porque você tem que correr atrás de servir ao Senhor, porque não é uma opção servir ao Senhor. Deixa eu repetir o que eu acabei de dizer. Não é uma opção servir ao Senhor, é uma imposição espiritual. Amém? É claro que você é livre para servir ou não servir, mas eu não posso deixar de servir ao Senhor e achar que vou prosperar, porque aí eu não vou prosperar. Nós vamos entender nessa palavra que para prosperar nós precisamos de servir ao Senhor. No fruto dos teus animais. Olha só, prosperidade através da multiplicação dos seus animais. E no fruto da tua terra, para o teu bem, quer dizer, nos animais e naquilo que você planta. Eu não sei quanto a você, mas eu levo muito a sério essas promessas de Deus. Eu tenho uma chacrinha, né, e moro lá, e ela é pequena, ela tem 4.000 metros quadrados. Eu planto muitas coisas, tem animais, tem galinha, vários tipos de animais, né? Alguns são da Rosângela, né? A maioria dela. E tem cachorro também. E tem uns cachorros muito grandes. Meus cachorros estavam matando meus bichos todos. Né? Já pelo menos 2 vezes eles fizeram uma devastação completa. E eles entravam na minha plantação e destruíam a minha plantação. A minha vinha, eu também tenho uma vinha. São 70 pés de uva. E eles entravam lá e saiam cortando tudo, arrancando as mangueiras, cortando os pés de uva. E um dia eu olhei para aquele negócio e fiquei muito assim, contrariado. Mas como é que o bicho entra aqui para cortar as plantas? Isso é coisa de gafanhoto, de formiga, né? Não é coisa de cachorro. Eu falei, não, isso é coisa do diabo. Aí eu levantei minhas mãos lá e orei e falei assim, vocês não vão entrar aqui mais não. É claro que eu pus uma cerca elétrica lá também para dar um reforço, né? Mas assim, eles não entraram mais. Ela fica lá, vocês encostam, eles tomam um choque. Mas eu orei, queridos. Eu entendi que aquilo era uma coisa do diabo. Para me entristecer, para me tirar a alegria. Para me fazer trabalhar de forma inútil, Enoque. Porque todo ano eu ia lá e fazia uma enxertia nas plantas, eles chegavam lá e eles cortam bem abaixo da enxertia. Quer dizer, o broto que vai nascer não serve para nada. Então tem que enxertar de novo. E tem uns que eles cortavam bem embaixo. E eu disse, Senhor, o Senhor promete prosperidade para os teus filhos, eu gosto dessa plantação, ela me traz satisfação, e esses animais não vão entrar aqui, o Senhor vai me dar graça. Porque eu também gosto dos bichos, então não vou me dispor deles. Então, queridos, prosperidade é isso. Prosperidade é nós fazermos coisas que nos traz prazer também. Estava conversando com o pastor Ricardo no início do culto, dizendo que o ministério pastoral é um grande desafio para nós. E falando, pastor Ricardo, eu acho que lá no céu, Deus tem um lugar bem assim, como é que é aqueles lugares no estádio, Ricardo? Aqueles lugar especial, como é que é o nome daquele lá? Aqueles lugares assim diferenciado.
Tem as arquibancadas, um camarote. Acho que Deus tem um camarote para pastor, porque acho que pastor merece um refresco quando entrar no céu, porque vida de pastor não é fácil, né? Quem acha que vida de pastor é fácil não conhece, né? Porque está do lado de lá, talvez. Porque se você conversar com um pastor, nenhum vai dizer que a vida de pastor é fácil. É fácil, pastor Sandro? Não, não é. Eu não vou dizer que é fácil. Mas eu vou dizer que vida de pastor é uma vida próspera. Isso eu posso dizer para você. Eu posso dizer para você que ser pastor vale a pena. Isso eu posso dizer. Mas fácil não é. Decididamente não é fácil. Sabe, queridos? Então, tem muita gente que estão vivendo isso e pensando, será que eu estou vivendo a maldição de Sísifo? Na verdade, não. Nós vivemos debaixo de um mundo que está sob uma outra maldição. Quando a gente lê lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, ali no versículo 17, versículo 18, depois do homem ter cedido à tentação, à provocação da serpente, ter comido do fruto, que o Senhor disse, não coma, a mulher comeu e deu ao seu marido que também comeu, o Senhor diz, olha, maldita é a terra por vossa causa, e vocês vão trabalhar na terra, e vocês vão com penoso trabalho cultivar a terra, só que ela não vai dar mais o fruto da maneira que ela dá. Eu fico pensando que lá no Éden, antes do homem cair, não tinha praga nenhuma, porque o Senhor diz assim, e a terra também produzirá abrolhos, quer dizer, produzirá cardos e espinhos. Então a terra era um jardim encantado, era um lugar maravilhoso, tudo que você plantava produzia, não precisava de usar fertilizante, né? Era tudo maravilhoso, o homem era bem sucedido, o homem tinha poderes extraordinários, o homem trabalhava e não tinha a mesma fadiga que nós temos hoje. Né? Não tinha que trabalhar em 2 ou 3 períodos, à noite não precisava trabalhar, de uma maneira tão dolorosa, para ganhar tão pouco, ganhar um salário tão ínfimo. Na verdade não tinha salário, porque tudo que ele precisava estava ali. Mas o homem caiu, e a terra foi amaldiçoada. Pastor, então quer dizer que é por isso que as coisas não dão certo para mim? É porque é culpa de Adão? Não, não é culpa de Adão. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele renova alianças. Deus estabelece novas alianças. Aquelas pessoas que ainda estão distante de uma relação com Deus, eles estão ainda sob todas essas maldições que foram impostas a Adão. É verdade. Mas quando nós abraçamos a fé e quando nós assumimos uma relação com Deus, então nós construímos uma nova relação, uma nova base, um novo fundamento. Então eu quero nessa noite falar sobre alguns princípios. Eu quero falar sobre 3 ou 4 princípios espirituais para uma vida bem-sucedida. E o primeiro deles é aliança espiritual. É exatamente isso que nós já estamos começando a falar. Nós precisamos de uma aliança espiritual. Por que nós precisamos de uma aliança? É porque quando o homem caiu, ele perdeu a aliança que Deus tinha com ele. Deus tinha uma aliança. Deus estabeleceu um concerto. Deus estabeleceu uma aliança com o homem lá no Éden. Mas isso foi quebrado pela desobediência. Isso foi anulado. Então nós passamos a viver, e toda a descendência do homem natural passa a viver numa terra que está debaixo de uma maldição, e essa maldição ela não foi anulada, não teve nenhum momento que Deus diz assim, olha, está anulado tudo aquilo que eu falo para Adão a partir de hoje, é diferente. Não, o que Deus faz na sua vida, aonde você estiver, eu vou te abençoar. Amém? Então é uma aliança pessoal. Ela era uma aliança nacional? Sim. Aqui no livro de Deuteronômio, que está intitulada essa leitura de Deuteronômio capítulo 30 como o 4º discurso de Moisés. Moisés está instruindo o povo e ele começa a dizer assim, olha, se vocês pecarem
E se vocês fizerem as mesmas abominações que o povo desta terra praticou, Deus vai expulsar vocês dessa terra. E vai espalhar vocês entre todas as nações. Isso está no capítulo 29, capítulo anterior. Mas, se vocês, estando espalhados, estando expulsos da terra que o Senhor vos dá e faz entrar, quando Moisés faz esse discurso, eles estão entrando para a terra, está cumprido aqueles 40 anos de deserto, está de frente de Moabe, quer dizer, está na terra de Moabe, que hoje seria Jordânia, estaria de frente da terra de Canaã, da terra da promessa, teria que atravessar o Jordão, né? Nas campinas de Moabe. Moisés faz esse discurso e diz: mas, mesmo vocês estando expulsos pelo pecado, pela rebelião, se vocês se arrependerem, se vocês clamarem ao Senhor, o Senhor vai trazer vocês de volta de toda a extremidade da terra. O Senhor vai trazer vocês para que vocês habitem de novo na terra que o Senhor dá a vocês. É importante nós entendermos, querido, que quando nós temos uma aliança com Deus, nós podemos até tropeçar e podemos cair, nós podemos até mesmo pecar, mas se nós nos arrependermos, se nós clamarmos ao nosso Deus, se nós nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor, a Bíblia diz que Ele ouve a nossa oração e Ele restaura a nossa vida. Mas é importante que tenhamos uma aliança com Deus. É preciso ter uma aliança com Deus. Tá? Veja o versículo 29 no 29, versículo 1. Capítulo 29, versículo 1. E estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés. Palavras do quê, queridos? Diga assim, aliança. Então Deus estabeleceu uma aliança com Israel, que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles no Horebe. Então havia uma aliança inicial lá no Monte Horebe, e agora o Senhor repete a aliança lá na terra de Moabe, quando eles estão para entrar na terra de Canaã. O próximo versículo. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tende visto tudo que o Senhor fez perante os vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó e a todos seus servos, e a toda a sua terra. Mas eu quero que você guarde a palavra da aliança. É importante nós entendermos que precisamos ser aliançados com Deus. A minha pergunta para você nessa noite: você é aliançado com Deus? Amém? Sim ou não? Então esse é o primeiro princípio. O que significa aliança? Aliança significa significa um entendimento que você tem. Quando nós estamos aliançados, significa que o meu inimigo, se eu estou aliançado com você, o meu inimigo é o seu inimigo é o meu inimigo. Isso é aliança. Então o que nós temos com Deus é o quê, queridos? Diga assim, aliança. Então o inimigo de Deus são meus inimigos. E os meus inimigos são inimigos de Deus. Isso é aliança. Aquilo que interessa ao reino de Deus interessa a mim. E o que interessa a mim interessa ao reino de Deus. Isso é aliança. Eu não posso achar que tem uma aliança quando a minha atitude é apenas uma atitude, uma atitude de uma pessoa que se apresenta diante de Deus e começa a dizer: Deus, dai-me isso, Deus, dai-me aquilo, Deus, dai-me aquilo outro. Sim, Deus quer dar coisas a nós. Mas a relação nossa, a relação do homem, do crente com Deus, não é uma relação de clientelismo. Nós somos clientes dos céus. Não, é uma relação de aliança. A aliança, ela funciona nas duas direções. Então eu me comprometo com o meu Deus, e o meu Deus se compromete comigo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deuteronômio capítulo 29, versículo 9, diz assim: guardai, pois, as palavras desta aliança. Então a aliança tem um preceito, amém? A aliança tem um princípio. A aliança tem uma declaração formal. Ela precisa ter uma declaração formal. E cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Na última vez que eu ministrei na igreja, que eu tive ministrando a mensagem 2 semanas atrás, eu comecei aquela mensagem
num versículo, lá no no Evangelho de Lucas, onde Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou. Quantos lembram desse versículo? Um novo mandamento vos dou. Que novo mandamento é esse? Você lembra, David? Que novo mandamento é esse? O novo mandamento do Senhor diz que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Sabe, queridos, às vezes nós queremos o melhor de Deus. Às vezes nós queremos todo o amor de Deus. Senhor, Tu me amas. Senhor, Tu cuidas de mim. Mas afinal de contas, nós amamos o nosso semelhante? Nós amamos as pessoas que estão em nosso derredor? Qual é o comprometimento que nós temos com as pessoas que estão numa situação de dificuldade? Nós temos algum comprometimento? E quando nós não temos esse comprometimento, então nós não estamos expressando o mais profundo o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele nos constrange. Achei interessante, o apóstolo Paulo diz assim, o amor do Senhor me constrange. Eu, sendo livre de todos, me faço servo de todos, porque o amor do Senhor me constrange. Sendo livre, me faço servo e escravo. E me esmurro, e até mesmo reduzo o meu corpo à servidão, anunciando e pregando o Evangelho. E ai de mim, se eu não pregar. Ai de mim, se eu não pregar. Irmãos, quantos de nós temos esse sentimento de comissão? Quantos de nós temos esse sentimento de que há uma imposição espiritual sobre as nossas vidas? Quantos de nós que levamos a nossa aliança a sério, de fato? Você entende exatamente o que é uma aliança? Minha pergunta para você. Você entende o que é uma aliança? Eu estou aliançado com a Rosângela. Então ninguém vai se levantar contra ela sem que se levante contra mim também. E ninguém vai levantar contra mim sem que antes também não se levante contra ela. Isso é aliança. Aonde dói nela, dói em mim. Onde o que dói em mim precisa doer nela. Isso é aliança. Amém? Isso é aliança. A aliança espiritual não remove a quebra da aliança de Adão. Então, quando eu crio uma aliança espiritual, ela não remove, mas cria um princípio espiritual. Que princípio espiritual é esse? Esse princípio espiritual é que todos aqueles que estão debaixo de uma cobertura, quando a gente lê o Salmo 90, o Salmo 90 é um salmo de Moisés. Não é todo salmo que é de Davi, não. Todo mundo já assim, bem, se eu não souber de quem é, eu arrisco que é Davi, porque é Davi realmente é o autor da maioria, né? Você vai ter uma chance pequena de errar, mas esse é de Moisés mesmo. E o Salmo 90, no versículo 17, Moisés começa dizendo assim, Senhor, coloca sobre nós a tua beleza. Salmo 90, versículo 17, pastor Raul. Senhor, seja sobre nós a tua formosura, a formosura do Senhor, o nosso Deus. E confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amados, então, o que é que a aliança faz conosco? O Senhor nos cobre, né, como um manto de proteção, a formosura, a glória do Senhor nos cobre, e depois Ele vai confirmar as obras das nossas mãos. Isso é uma oração que Moisés está fazendo. É o último versículo do Salmo 90. O Salmo 90, Moisés começa falando da grandeza de Deus. Ele começa avaliando da pequenez do homem, da insignificância do homem diante do poder de Deus. Portanto, olhando para a insignificância do homem, parece que o homem não vai chegar a lugar nenhum. Mas ele finaliza esse salmo dizendo, Senhor, apesar de sermos tão pequenos, apesar da nossa vida ser tão passageira, que é como uma planta que viceja pela manhã e vindo o sol da tarde ela murcha e morre, mas Senhor, se a tua glória, se a tua formosura for sobre nós, e se o Senhor nos abençoar e confirmar as obras das nossas mãos, essa vida, mesmo que passageira, mesmo que curta, terá valido a pena. Então, amados, será que uma vida bem-sucedida é uma vida que se vive 100 anos, 200, 150, 120, 110? Não. Uma vida bem-sucedida é aquela vida daquele que passa por ela e deixa registrado, deixa marcado positivamente a sua passagem aqui. Quantos anos Jesus viveu? 33 anos. Ele precisou de chegar à terceira idade para cumprir o papel extraordinário que cumpriu? Não. Ele foi tirado na metade dos dias. Mas ele deixou aqui
registrado, como nenhuma pessoa deixou naqueles 33 anos. Que nós possamos entender isso. O segundo ponto, o segundo princípio, para uma vida bem-sucedida, a obediência à voz do Senhor. Sabe, queridos, quando a gente estabelece uma aliança no casamento, a gente comparece diante de uma autoridade eclesiástica. Eu quero dizer para vocês hoje, tenho visto até muitos crentes que têm desvalorizado esse momento, porque de fato as leis do nosso país aceitam que casamento é uma coisa que se faz no cartório, né? O casamento religioso é, para eles, para a justiça, para a lei, é uma mera ação religiosa, não entende isso como necessário. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para nós os que somos crentes, servos do Senhor, esse casamento que a gente se compromete diante de Deus, ele tem um valor eterno, ele tem um valor espiritual tremendo, e não deixe de fazê-lo. Alguns anos atrás, o meu filho mais novo, o da Rosângela, o Ricardo, fez uma união estável lá em Jataí, e disse para nós: pai, eu tô agora efetivando um casamento aqui com a Beatriz. Eu falei: não é assim não, meu filho. Tá bom, vocês fazem a união estável, mas vocês precisam de uma cerimônia espiritual. Pode esperar aí que eu estou indo para aí. E nós fomos. E fomos naquela mesma semana que ele tinha feito aquela união estável, né? Fomos para lá, eu e a Rosângela. E nós fizemos um culto. E nós fizemos uma cerimônia de casamento para eles. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles. Eu sou um pastor, a Rosângela é uma pastora. Então nós temos autoridade para fazer isso. Autoridade espiritual. Ah, pastor, quer dizer que para ter um casamento religioso precisa de ter 200 convidados, precisa ter uma festa no final, ter um jantar, precisa de ter alguma coisa de jeito? Não precisa ter nada disso. O que precisa ter é um homem, uma mulher, um pastor, uma pastora que tem autoridade espiritual, que vai ministrar uma palavra de bênção e que vai ser testemunho. O Senhor é testemunho. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, o Senhor diz: olha, eu fui testemunha com a aliança que vocês fizeram com as mulheres de vocês. Está falando com sacerdotes. E que estava agora abandonando as suas esposas, já na metade, na meia-idade, alguns até, talvez até velhos, para poder arrumar uma esposa mais jovem, uma moça. E o Senhor diz: fui testemunha da aliança que vocês fizeram com a mulher de vocês, da juventude de vocês, com a qual vocês fossem desleais. E vocês estão abandonando elas, vazias, mandando elas embora. E o Senhor está dizendo: arrepende, porque eu não vou aceitar isso. Sabe, queridos, quando nós nos comparecemos diante do altar do Senhor e dizemos: Senhor, nós estamos aqui, eu e essa mulher, para um casamento, isso é coisa séria. Há um testemunho diante de Deus. Isso está registrado lá nos céus. Ah, então é por isso que eu não vou, pastor. Por isso que eu não quero esse negócio. Por isso que eu não quero. Porque depois o Senhor vai cobrar de mim. Mas se você não faz, querido, se você não faz isso, então você não está estabelecendo uma aliança espiritual também. Ah, mas eu estou estabelecendo uma aliança natural, estou estabelecendo uma aliança com a justiça. Está certo. Você está plenamente coberto pelas leis do nosso país. Mas quem diz que as leis de uma nação é suficiente para trazer bênção para a sua vida? Você pode cumprir todas as leis da Constituição brasileira, todas as leis dos códigos civil e do Código Penal brasileiro, mas existe uma lei que é sobre todas estas, que é a lei de Deus. Amém? É na presença do Senhor, é na presença daquele que não é só um juiz de paz, mas é um juiz que é o Senhor de toda a paz, é aquele cuja presença se estabelece toda causa e todo negócio bem sucedido, é na presença de Deus. Amém? Que nós não podemos abrir mão disso. Eu fico muito triste quando eu vejo jovens criados na igreja que dizem: não precisa de casar na igreja, não precisa ter um casamento religioso. Como assim não precisa ter? Todas as coisas que um crente faz, precisa submeter isso ao crivo de Deus, sim ou não? Na carta escrita por Tiago, ele diz assim: olha, vós que dizeis, eu vou a tal cidade, granjearei, negociarei, voltarei.
Antes vocês deviam dizer assim: se o Senhor quiser e me abençoar, não somente irei e negociarei, mas voltarei em paz. Se até mesmo uma viagem de negócio, nós precisamos submeter a Deus, será que não deveríamos submeter à constituição de uma família? Sim ou não? É claro que deveria. É claro que deveria. Porque Deus não é só uma testemunha contra nós, Ele é uma testemunha a favor de nós, amém? Entenda isso. O Espírito do Senhor é uma testemunha a seu favor, porque quando eles militarem contra você, então você vai dizer: Deus, eu tenho uma aliança com essa mulher, Deus, eu tenho uma aliança com este homem, Deus, nós não casamos em pecado, Deus, nós nos casamos na Tua presença, e eu reivindico a bênção dos fiéis sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre os meus filhos, porque esta aliança é uma aliança perpétua na presença do nosso Deus. Se o próprio Deus foi aquele que celebrou o primeiro matrimônio, o primeiro casamento, trouxe a mulher, entregou o homem e diz: essa é tua mulher, é varoa, porque de ti foi tirada, da tua costela, e ela está aqui, para você viver com ela. Então por que nós não faríamos a mesma coisa? Submeter o nosso casamento, a nossa aliança com Deus? Sim. Então quando eu quero a bênção de Deus sobre a minha família, a prosperidade de Deus sobre o meu casamento, eu preciso entender que eu preciso de ter aliança, uma aliança espiritual com a minha esposa. Você precisa ter uma aliança espiritual com o seu marido, sim ou não? Ah, pastor, mas o meu marido, minha esposa não é crente, nós nos unimos lá atrás, e agora eu estou na igreja, ele não está, ou ela não está, e ela não quer isso, não concorda. Amém? Sobre essa questão, o apóstolo Paulo diz: a respeito de vocês, que tem marido que não é crente, diz: não, Senhor, mas diz eu, e ele concorda em coabitar com você, não separe. Não separe. Fique com ele. Quem sabe no seu bom procedimento ele seja convencido e se converta no seu bom procedimento. Coisa maravilhosa é a graça de Deus, né? Ela tem um atalho, ela tem um caminho para todas as situações, para todas as circunstâncias. Que Deus nos ajude a mantermos a nossa aliança. Porque quando nós estamos aliançados com pessoas, então nós podemos dizer: Deus, eu sou um homem de aliança, Deus, eu sou uma mulher de aliança, Senhor, eu quero a bênção na minha casa, o meu lar foi estabelecido na Tua presença, não foi estabelecido num boteco, num bar, Senhor, não foi estabelecido no conselho dos ímpios, foi estabelecido na presença e no altar do Senhor. Agora, essa minha família está passando por luta, minha casa está passando por contra-ataques das trevas, e eu quero agora, na autoridade do Teu nome, eu ordeno esses demônios que saem de dentro da minha casa, e eles vão sair. Porque você é um homem que tem autoridade, você é uma mulher que tem autoridade espiritual. Porque o Senhor te deu, isso é um princípio. E se eu quero que os meus filhos sejam homens e mulheres bem-sucedidos, eu preciso ensinar eles o temor do Senhor. E Moisés ensina isso ao povo de Israel. E estas palavras que hoje ordeno a vocês inculcará nos teus filhos, sentados com ele à mesa, levantando, deitando, dormindo e acordando, andando pelo caminho. E vocês vão inculcar. Quer dizer, inculcar é mais do que falar. Inculcar é ensinar, inculcar é instruir. E esta palavra, vocês vão instruir os filhos deles. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ainda quando crescer não desviará dele. Eu quero dizer a você que é pai, que tem filhos, qual é o nível de comprometimento que você tem com seus filhos, de ensinar a doutrina. A palavra do Senhor diz assim: goteje a minha doutrina, goteje a palavra, goteje. Sabe o que significa gotejar? Às vezes parece até incômodo, né? Aquelas chuvas fortes que duram o dia inteiro, e tem um buraquinho lá no telhado e fica gotejando, você põe um balde lá e fica batendo, tem um desses lá em casa. Precisa de resolver, né, Rosane? Mas não é falta de empenho, não. Já subi umas 10 vezes no telhado. Eu ponho aquelas coisas assim de asfalto, aqueles negócios, e cola aqui, cola. De repente dá uma chuva lá, gotejando. Né? Tem alguma coisa espiritual nesse negócio. Mas que goteja a doutrina significa, queridos, que hoje você já falou do evangelho para o seu filho, amanhã você vai falar de novo, depois de amanhã você vai falar de novo, daqui 10 dias você vai falar de novo. Meu pai foi um homem que gotejava a doutrina, literalmente gotejava. Nós estávamos no espiritismo, meu pai reunia os filhos em volta de uma mesa com uma lamparina na roça, sem energia elétrica, todas as noites. Abria um evangelho segundo Allan Kardec e lia algum texto, mandava eu ler, mandava o Benilton ler, os que já tinham condição de ler, os menores não liam.
E depois orava e punha a mão na cabeça de cada um, punha a mão na cabeça da minha mãe, punha a mão na minha cabeça, na do Benilton, na do Altair, e fazia uma ministração do jeito dele. Ministrava um passe. E aí quando ele aceitou Jesus e trouxe toda a família, sabe o que ele continuou fazendo? O culto doméstico. Quando ele tinha uma chance, porque não era todo dia que tinha essa chance. Eu estudava à noite, o Benilton estudava, então não era todos os dias. E às vezes chegava 11 horas da noite, mas de vez em quando tinha uma brechinha, ele juntava a filharada tudo em volta, dentro de uma sala, e ministrava, cantava os hinos da harpa, lia a palavra, orava com os seus filhos. E às vezes não tinha oportunidade de reunir, sabe o que ele fazia? Às vezes antes de ir trabalhar, ele ia lá no quarto de um dos filhos. Às vezes no quarto do Benilton, às vezes no meu quarto, sentava na beirada da cama e falava: meu filho, Deus está me incomodando para falar com você isso e isso. Deus está me incomodando para orar por você. E ele fazia isso. Na semana que ele sofreu o acidente, foi isso mesmo, né, minha mãe? Na semana, ele foi na casa do Benilton, não sei, foi naquela semana, porque o Senhor estava dizendo que era para ele ir lá, para orar por eles. Então ele era um homem que fazia gotejar a doutrina. Meu pai não era um homem que impunha, não impôs. Ele era um homem de pouco estudo, mas um homem muito sábio. Ele não obrigou os filhos dele. Ele insistia muito, ele fazia a parte dele. Mas quando chegou um momento que o Altair, que o Benilton falaram assim: bem, eu não estou querendo ir para a igreja, não lembro até hoje de um dia. Benilton meio sem graça, assim: pai, eu não estou querendo ir para a igreja. Gostava muito de assistir filmes na televisão, trabalhava muito também. Meu pai olhou para ele e ficou muito triste, porque ele já era um adolescente de uns, 16 anos, e meu pai não obrigou, porque ele não podia obrigar, não tinha condição de obrigar, e não queria obrigar. Mas sabe de uma coisa? Meu pai nunca desistiu daquele filho, nunca desistiu de nenhum daqueles 5 filhos que ele tinha. Meu pai ministrou, foi sacerdote. E eu posso dizer para você hoje, meu pai não está vivo, mas se ele estivesse vivo hoje, ele estaria olhando para os filhos dele e dizendo assim: fui bem sucedido na criação dos meus filhos. Meus filhos se tornaram homens. 4 desses filhos dele são pastores. Tem mais um que não é pastor, mas é obreiro. Então meu pai foi bem sucedido. Casou os 5 filhos. Todos os 5 filhos estão casados. Todos os 5 filhos têm suas famílias, mantêm as suas mesmas famílias do casamento, de 30 e tantos anos, de 40 anos. O Benilton já fez 40 anos de casado. Eu estou chegando perto. Não é, Nelci? São 40 anos aí? São 40 anos. Isso é bênção, querido. Isso é prosperidade. A mesma mulher, a mesma esposa, tem seus netos. Está vendo a 3ª geração de uma família unida. Isso é sucesso. Isso é ser bem-sucedido. Obedeça à voz do Senhor. Esse é a segunda instrução, é o segundo princípio. Converti-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 18. Você tem ouvido a voz do Senhor, amado? Você tem ouvido a voz do Senhor? Quantos aqui têm ouvido de verdade a voz do Senhor? Às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não enxergamos, a nossa audição espiritual não entende que Deus está falando conosco. Às vezes lemos a Bíblia como quem lê um jornal, como quem lê uma revista, mas saiba que a palavra do Senhor ela é viva, e ela é eficaz, e ela é cortante, e ela penetra até para a separação do espírito e da alma, até as coisas praticamente indissociáveis. A palavra do Senhor discerne. O salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Senhor fala de uma e de várias maneiras, diz o salmista. Quando cai a noite e vem o sono, até mesmo em sonho o Senhor fala conosco. Quantos homens espirituais, quantos homens de Deus ouviram a voz do Senhor em sonhos? O apóstolo Paulo era um homem de Deus que tinha o discernimento espiritual. Mas ele diz: olha, e o Espírito do Senhor me falou em sonho: Paulo, não passe a Macedônia. Às vezes, pastor Sami, nós tropeçamos porque nós não entendemos a voz do Senhor. Nós dormimos aquele sono pesado, aquele sono descomprometido. O Senhor está falando, e Ele fala de uma e de muitas maneiras. E às vezes nós não entendemos porque nós estamos desconectados. É como se a faixa, é como se a sintonia estivesse desligada. Ele fala, mas nós não entendemos.
O Senhor fala através da profecia. Ele usa homens e mulheres para falar comigo e com você. Mas eu preciso estar no lugar da oração. Eu preciso estar no lugar onde os profetas do Senhor estão ministrando a oração, falando. Porque pode ser que no momento daquele ele vai falar comigo. Pode ser que numa hora daquela ele vai falar comigo. Durante esse ano de 2025, pelo menos em 2 momentos, em cultos aqui na igreja, o Senhor levantou uma pessoa, um ministro, um obreiro do Senhor para falar comigo em profecia. E sabe de uma coisa? Isso me edificou, me fortaleceu. O Senhor fala comigo quando eu estou orando na minha casa. Quantas madrugadas eu levanto para orar e sinto aquele peso tremendo, aquele peso difícil, parece que está me esmagando, parece que as palavras não querem sair, parece que eu não consigo chegar, tocar nem mesmo o rastro de Jesus, muito menos a orla das suas vestes. E aí eu começo a clamar por misericórdia, dizer, Deus, eu preciso de algo aqui. E de repente eu sinto como que uma coisa extraordinária, o Senhor me tirando daquela situação de prostração, e o Espírito do Senhor falando comigo de uma maneira diferente. Às vezes não é uma voz, não é uma palavra, mas às vezes é uma coisa lá dentro do coração, porque o Espírito do Senhor fala às vezes dentro do nosso coração. Mudando a convicção, mudando o sentimento, mudando as emoções, tirando a tristeza, colocando a alegria, tirando a prostração e nos colocando de pé na sua presença. Mas saiba de uma coisa, para você ouvir a voz do Senhor, você precisa estar no lugar da meditação, no lugar da oração, você precisa estar lendo a palavra. No meu lugar de oração costumeiro, fica uma Bíblia aberta, fica uma Bíblia lá. E eu gosto de orar no escuro, igual você também, Regis, na penumbra, gosto de orar assim. E na hora que eu quero ler um texto da Bíblia, então eu acendo a lanterninha do celular para ler. Não gosto de acender as lâmpadas. Eu gosto de ler assim, eu naquele lugar, naquele momento, né? Gosto disso. E sabe de uma coisa, queridos? O Senhor tem me fortalecido e me edificado. E olha que o Senhor continua dizendo, Gênesis capítulo 26, versículo 1 a 3. Nós vemos uma história em que havia uma crise na terra. Hoje eu estava conversando com um cunhado lá em casa. Eles almoçaram lá e depois nós estávamos conversando e eu estava dizendo, olha, estão falando de crise climática, crise disso, crise daquilo. Mas sabe de uma coisa, Elcio? Ele chama Elcio. Crise, seca e tempo de problemas climáticos sempre teve. Eu não sei quantos mil anos, deve ter uns 3.000 anos. A Bíblia diz que teve um momento de escassez, um momento de crise, um momento de falta de comida em geral, pior do que as que teve no dia de Abraão. Olha só, lá no Oriente Médio, esteve um momento de crise, de escassez, um problema climático possivelmente. E então nesse problema, tem seca, não adianta plantar, porque não vai nascer, não vai prosperar. Isaac poderia ter saído da terra de Gerar para ir buscar um lugar onde estivesse chovendo. Mas o Senhor aparece a Isaac e diz, não saia desta terra, porque eu vou te abençoar aqui mesmo, e vou te prosperar aqui nesse lugar, não saia. E a Bíblia diz que Isaac ouviu o Senhor, e ele lançou a semente na terra, e naquele ano ele colheu 100 por 1, 100 vezes mais, significa 100 por 1. Se você planta um grão, você vai colher 100. Se você planta um saco, você vai colher 100 sacos. Essa é a medida da superabundância, porque a medida da abundância do Senhor é 30, 60 e 100 por 1. Mas Deus dá a medida da superabundância a Isaac. Sabe por quê? Porque Isaac ouviu a voz do Senhor. Porque Isaac atendeu a voz do Senhor. Muitas vezes nós estamos dizendo, olha, eu fiz um negócio errado, eu quebrei a cara, eu levei prejuízo, eu agora estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Mas a pergunta é, você ouviu a voz do Senhor? Você tem certeza que era o Senhor que estava falando? Porque antes de a gente se colocar em caminhada, antes de colocar o pé no chão, antes de tomar uma atitude, antes de colocar um plano, um projeto em execução, precisamos consultar ao Senhor. Precisamos buscar direção de Deus. Se para uma viagem, diz Tiago, nós precisamos colocar isso na presença do Senhor, quanto mais quando a gente pensa em mudar de carreira, de profissão, de trabalho, sair de uma empresa e ir para outra. Quanto mais quando a gente pensa de tomar um rumo diferente, será que é essa faculdade que eu vou fazer? Será que é isso? Será que é aquilo? Quando eu saí do exército eu tinha 20 anos. Eu estava literalmente com a mão na frente e outra atrás.
O dinheiro maior que eu já tinha recebido não chegava a um salário mínimo durante toda a minha vida. E eu trabalhava desde os 13 anos, então já tinha 7 anos já de estrada, trabalhando, desde os 13 anos. Nunca tinha ganhado um salário mínimo na minha vida. E aí eu saí do exército, não tinha profissão, não tinha nada. Na verdade, eu tinha terminado um curso técnico, na escola técnica. Aí eu sonhava com uma carreira que tinha a ver com militarismo. Queria ir para o exército, não deu certo, não deu certo de ir para a AMAN. Aí eu pensei, vou para a Polícia Federal. Estudei bastante, estudei muito mesmo. E fiz a prova. Eu quase fechei aquela prova. Faltou 4 questões em 50 para mim fechar a prova toda. Acertei todas as questões de direito, acertei 21 questões de 25 de português. Estava lá dentro, né? Pensei comigo. Não tinha ninguém no estado de Goiás acima da minha nota. Então pensei, tá, tô lá dentro. E não deu certo. Não fui aprovado no psicotécnico. Irmãos, me deu uma tristeza tão grande. E eu pensei, Deus me traiu. Deus me deixou na mão. Sabe por quê? Porque eu fui afoito. Cheguei lá na igreja um dia e falei assim, passei. Passou nada, não tinha nem terminado ainda. Estava com tanta pressa de contar a bênção que nem esperei terminar o processo. Imaginei comigo, esse negócio de psicotécnico, isso é bobagem, né? Tem nem... Vou passar, tô tranquilo, a vaga é minha. E depois, quando meu nome não apareceu lá, irmão, eu falei, Deus, porque o Senhor me deixou passar tanta vergonha desse jeito? Eu estou precisando desse emprego. Eu ia para uma academia lá em Brasília, ficar lá já ganhando bem. O cadete já ganha bem. Depois eu ia ter uma carreira sólida na Polícia Federal. O Senhor me deixou na mão. E eu fiquei assim uns dias, de repente, o Espírito do Senhor como que falou no meu coração, mas será que você perguntou para mim se era essa carreira que eu queria para você? Eu falei, é verdade, não perguntei nada para o Senhor, só subentendi, porque era a minha vontade e a gente acha que a vontade da gente é a vontade de Deus. A gente acha que porque a gente está servindo a Deus, então tudo que a gente quiser vai acontecer, mas não é assim, queridos. Deus tem um caminho para você, e é um caminho mais elevado do que o seu. A Bíblia diz, eu sei o que tem para vocês, pensamentos de bênção e de paz. E os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. E os planos do Senhor são melhores do que os nossos planos. Então devemos confiar em Deus. E aí eu deixei de antecipar as coisas. E falei, agora eu vou ser obediente. Vou ser obediente, vou resgatar a obediência. E continuei penando mais um pouquinho, fiz estágio, ganhando pouco ainda, mas já ganhava mais do que um salário mínimo. E quando eu estava ganhando pouco, muito pouco e trabalhando muito, um dia eu falei assim, bem, a bênção do Senhor não está aqui. Trabalhava 10 horas, tinha dia que trabalhava 11 horas. Eu falei, não é isso que Deus tem, porque Deus me disse, Ele me disse textualmente, eu vou te dar sabedoria, sabedoria do homem, sabedoria espiritual. E nesse emprego aqui eu não vou ter sabedoria coisa nenhuma, porque eu vou trabalhar feito um burro de carga. E sabe o que eu fiz? Eu cheguei ao entendimento que o Senhor estava falando comigo, sai desse lugar. E eu saí. E fui para minha casa. Eu estava na minha casa com menos de um mês. Uma semana, 2 semanas, meu tio disse, Ailton, você está sem trabalhar? Estou, tio, estou desempregado. Olha, tem uma vaga aqui na Universidade Federal, na Escola de Engenharia Elétrica. Você fez um curso de eletrotécnica, não fez? Fiz, tio. Então vem aqui fazer uma entrevista. E eu fui lá, fiz a entrevista. Fiquei 11 anos na Universidade Federal. Fiquei lá, saí de lá, já aprovado num concurso da Escola Técnica e também concurso de Engenharia Elétrica. E com especialização em engenharia. Sabe, queridos, o caminho de Deus é melhor do que o caminho do homem. Não há nenhuma carreira que seria mais apropriada para o ministério pastoral do que a carreira docente. Eu entendo que a carreira docente era a mais apropriada possível. Eu tinha liberdade de horário, eu podia visitar uma pessoa durante o dia, podia ir no UTI, podia ir no hospital, eu podia visitar na casa, porque fora dos meus horários de aula, meu horário era tranquilo, eu definia, né? Não podia ir no horário de aula, mas eu dava o quê? 18 aulas por semana, 16, 20 aulas, então era um horário de manhã, um outro horário à noite, então eu tinha horário, tinha tempo, então eu entendi que Deus queria era aquilo para mim. Mas sabe de uma coisa? Precisamos ouvir a voz do Senhor. Para finalizar, ame o Senhor e guarde os seus mandamentos.
Nós precisamos amar o Senhor. Observe o versículo aqui, ó. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. Ame o Senhor para que te multipliques e vivas, e o teu Deus te abençoe na terra, a qual está para possuir. Deuteronômio capítulo 30, versículo 16. Ame o Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que a nossa relação espiritual é apenas uma relação de obediência. É apenas uma relação de obedecer ordens e regras. Não, o Senhor está dizendo, ame ao Senhor. Nós precisamos ter uma relação de amor com o nosso Deus. O que nos faz estar aqui nesta noite, o que é que te faz estar aqui? O que faz estar aqui é apenas um compromisso. É porque se você não vier, alguém vai ligar para você amanhã e dizer, onde é que você está, Zé Luiz? Por que você não veio na igreja no domingo? Pastor Ricardo, quem sabe? Eu não vi você lá. Então eu vou porque ninguém vai pegar no meu pé. Não, é porque você ama o Senhor. Porque você quer estar onde está a presença de Deus. Você quer estar onde o Espírito do Senhor aquece o seu coração. E você sente prazer na presença do Senhor, alegria na presença do Senhor. Quando a gente olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus, nós entendemos porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele poderia dizer, olha, como eu lembro com alegria o dia que eu fui coroado rei. Como eu lembro com alegria aquele dia que o Senhor me deu vitória contra os meus inimigos. Não, ele diz assim, quando eu deito na minha cama, eu fico lembrando daqueles dias, quando eu ia em procissão, no meio da multidão, com gritos e brados de alegria, de júbilo ao Senhor, ao nosso Deus. Olha o que é que comove o coração desse homem, desse rei. Não é as batalhas vencidas, não eram os inimigos mortos, mas era a celebração que ele fazia na presença de Deus. É isso que é amor, é isso que é intimidade, é isso que é alegria no Espírito. E eu quero finalizar nesta noite, te convidando para se colocar de pé. Poderia dizer muita coisa a respeito desses princípios, mas eu quero que você entenda esses, né? Que eu coloquei aqui nesta noite. Esses princípios espirituais, estabeleça uma aliança com Deus. Ouça a voz do Senhor, atenta para a voz do Senhor, entenda qual é a vontade de Deus. Terceiro, ame o Senhor e guarde os seus preceitos. E para finalizar, escolha o Senhor, escolha a bênção e não a maldição. Sabe, queridos, você vai chegar aonde você escolher chegar. Eu quero repetir isso. E quero repetir isso na ousadia do Espírito do Senhor. Você vai chegar aonde você escolher chegar. Aqui nós temos jovens e adolescentes, amém? E você vai daqui 30 anos. Você vai olhar para trás e falar assim, onde é que eu cheguei? Entenda uma coisa, você vai chegar onde você escolheu chegar. Você vai ter o casamento que você escolher ter. Você vai ter a carreira que você escolher ter. Você vai ter a vida conjugal que você escolher ter. Mas saiba de uma coisa, você precisa ter uma aliança com Deus. Você precisa ouvir a voz do Senhor. E você precisa amar o Senhor. E você precisa andar na presença dEle, nos seus estatutos. Aí Deus vai te dar a família boa. Deus vai te dar a carreira melhor. Deus vai te dar filhos obedientes, nos quais você tem prazer na vida deles. Você tem prazer na vida dos seus filhos. Eu tenho muito prazer na vida dos meus filhos. Muito mesmo. Do Aurélio e do Ricardo. Tenho muito prazer na vida das minhas noras, né, da Sara e da Beatriz. E tenho prazer extraordinário na vida da minha netinha, que Deus já nos deu. E tudo isso para mim é resultado de uma escolha. Que escolha, pastor? Escolher o Senhor. Escolher a bênção e não a maldição. Escolher andar no caminho do Senhor. Escolher servir a Deus. Escolher colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas, Rogério. Todas as coisas, Ana Carolina. Família será acrescentada quando você escolhe Deus em primeiro lugar. Filhos abençoados serão acrescentados quando você coloca Deus em primeiro lugar. Não em segundo, nem em terceiro, mas em primeiro. Primeiro lugar. Primeiro lugar é seu compromisso com Deus. Depois, em segundo lugar, seu compromisso com a sua casa.
Porque se você falhar no seu compromisso com Deus, você também vai falhar no seu compromisso com sua casa. Primeiro é o compromisso com Deus, depois com o seu casamento. Se você falhar no seu compromisso com Deus, você também vai falhar no compromisso com o seu casamento. Amém? Você está entendendo isso? Fidelidade ao Senhor vem antes da fidelidade ao cônjuge. Porque quando eu sou fiel ao Senhor, eu consigo ser fiel à minha esposa. Mas quando eu não sou fiel ao Senhor, eu também não vou conseguir ser fiel a ela. Quantas vezes eu saí de armadilhas malignas, malignas mesmo na área sexual, porque eu tinha uma aliança com Deus. Eu tinha uma aliança com a Rosângela, mas tinha uma aliança com Deus. E José, ele diz assim, para aquela esposa adúltera de Potifar: como eu pecaria contra o meu Deus? E como eu pecaria contra o meu Senhor? Potifar, ele não me deu você. Ele não me deu. Ele disse para mim administrar os bens dele e não você. Então eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu quero orar nessa noite por todas as pessoas que estão aqui e que sentem esse peso enorme que é de ter uma vida bem-sucedida. Tem medo de não ter uma vida bem-sucedida. Estão temerosos. Tem alguém assim nessa situação? Tem? Será que tem alguém aqui que está com medo de não ter uma vida bem-sucedida? Eu quero orar por você, para que você consiga observar esses fundamentos que eu ministrei nesta noite. Se você não compreendeu direito, então ouça de novo a mensagem. Ela vai estar lá no YouTube a partir de amanhã. Coloque em prática estas coisas. Amém, querido? E Deus vai te dar uma vida bem-sucedida. Eu olho para a minha vida e me vejo numa condição de uma vida bem-sucedida. Me vejo assim. E sou muito grato a Deus pela vida que Ele me deu. Sou extremamente grato a Deus pela família que Ele me deu. Sou extremamente grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me dado. E eu posso dizer como Davi: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. A minha oração é essa, tem sido essa. Às vezes nós nos chateamos, às vezes nos entristecemos com o calor do combate. Mas quando a gente lembra de quão maravilhoso e quão fiel tem sido o Senhor, então a gente deixa tudo isso de lado e diz assim: eu quero continuar na presença do meu Deus. Tem alguém aqui? Tem alguém que quer receber essa oração? Tem alguém que quer nesta noite ser ministrado na área da sua vida? Amém? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Feche os seus olhos agora, levante a sua mão. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti este homem e coloco esta mulher. Há uma promessa de bênção e prosperidade do Senhor para o seu povo. Porque diria entre os povos e entre as nações: a nós, ó Deus, quando estivermos mendigando, ou feridos, ou destruídos, ó Deus, onde é que está o Deus desse povo? Pai, a nossa prosperidade, ela vem do Senhor, não de nós mesmos. Não é da sabedoria do homem, nem, ó Deus, da capacidade da carne. Mas a nossa prosperidade, ó Deus, vem do Senhor. Senhor, estenda o Teu manto sobre as nossas vidas. Nos cubra, Senhor, ó Deus, com a beleza da Tua santidade. E faz prosperar o nosso caminho, Senhor. Faz prosperar esse Teu filho, ó Deus, na sua saúde, que está lutando agora, Senhor, contra um espírito de enfermidade. A Tua palavra é uma promessa de bênção àqueles que amam o Senhor. Ainda na velhice darão frutos, e darão frutos abundantemente. E os seus frutos serão viçosos, pois são como árvores plantadas junto às fontes das águas, cujas folhas não murcham e não secam. Porque o Senhor é Deus que provê na vida dos Teus filhos. E o Senhor provê hoje na vida desses Teus filhos e filhas. Senhor, abençoa esses jovens, esses adolescentes. Ó Deus, que eles possam crescer no temor do Senhor. Que eles possam contrair, ó Deus, matrimônios abençoados. Ó Deus, realizar casamentos, ó Deus, que são verdadeiras alianças espirituais. E possam honrar esta aliança, Senhor. Ó Deus, dai a eles carreiras e profissões, ó Deus, nas quais eles tenham satisfação e prazer. Ó Deus, nas quais eles sejam remunerados, ó Deus, graciosamente, para que tenham abundância, porque é uma promessa do Senhor: prosperareis na cidade e no campo.
Prosperareis com o fruto do trabalho das suas mãos, e prosperareis com o fruto dos seus animais e com o fruto da terra na qual eles estão. Esta é a promessa do Senhor para aqueles que amam o Senhor. Tereis para emprestar e não pedireis emprestado. Senhor, há filhos do Senhor aqui nesta noite que estão passando por dificuldades financeiras. Lembra-te da tua promessa, Senhor. Lembra-te da tua aliança que o Senhor faz com o teu povo, de prover, Senhor. Pois o Senhor diz na tua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis abundantemente até se fartardes, e comereis o melhor desta terra. Senhor, nós tomamos posse desta palavra, e eu declaro esta palavra de bênção sobre teu filho, e sobre a tua filha, e sobre a igreja do Senhor. Declaro isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Quantos dizem amém? Amém. Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Nós queremos